Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Eu convido você para abrir comigo a Palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 7. Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Meus irmãos e irmãs, esta carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso é, na verdade, uma carta de Jesus para você e para mim nessa noite. Não devemos abordar este assunto como se nós estivéssemos tratando de um tema remoto, numa geografia remota, para um destinatário remoto. Nesta noite, Jesus está tratando com você e comigo. Eu vou ser apenas o portador, mas a mensagem é de Cristo. Quando Jesus manda esta carta à igreja de Éfeso, vale entender que ele estava preso, deportado, degradado, nesta ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos, por ordem do imperador Domiciano, que foi considerado o segundo Nero, por causa da crueldade com que ele perseguiu a igreja. Isso era depois do ano 90, talvez aí por volta do ano 94, 96, depois de Cristo, quando todos os apóstolos de Cristo já estavam mortos, todos pelo viés do martírio. João era o último representante do grupo apostólico vivo, e agora na sua velhice, ele é arrancado da igreja de Éfeso, onde era pastor, e levado para esta ilha vulcânica. Era uma espécie de colônia penal. E aqui, quando Domiciano pensava que seria o seu fim, que seria a pá de cal para sepultar de vez a igreja massacrada e perseguida, Jesus aparece para João nesta ilha, abre-lhe uma porta no céu e revela para João as coisas que deveriam acontecer. E o primeiro expediente de Jesus é enviar cartas às 7 igrejas. E a primeira carta é endereçada à capital da Ásia Menor, exatamente a igreja que João pastoreava. É importante entender que Éfeso não era apenas a capital da Ásia Menor, mas era a maior e mais importante cidade da Ásia Menor. Essa cidade, na época já, possuía mais de 300 mil habitantes, era uma grande metrópole para aquele tempo.
Era uma cidade fortemente marcada pela idolatria, porque aquela cidade hospedava o templo da deusa Diana, cujo templo jônico de mármore era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas. Os nichos do templo daquela deusa Diana aqueciam o comércio da cidade. Além do mais, essa cidade era também um dos centros mais importantes do culto ao imperador romano como uma divindade. Essa cidade era fortemente marcada pelo ocultismo. E a presença de Paulo nessa cidade, na 3ª viagem missionária, quando ele fica 3 anos ali, acontece, na verdade, um verdadeiro reavivamento espiritual. Porque a cidade é impactada pelo Evangelho. A idolatria entra em colapso. O ocultismo também entra em colapso, porque as pessoas, ao se converterem, iam queimando seus livros de magia em praça pública. A palavra de Deus prevalece, igrejas são plantadas em toda a província. E é curioso que quando Paulo planta essa igreja, dali ele vai para Jerusalém. Ali em Jerusalém ele vai ser preso. De Jerusalém ele vai para Cesareia, fica 2 anos preso. De Cesareia ele vai para Roma e fica mais 2 anos ainda preso em Roma. E é desta prisão de Roma que ele escreve a sua carta à igreja de Éfeso. E nesta carta ele elogia a igreja pelo seu amor. Pelo seu amor. Anos mais tarde, quando Paulo sai da primeira prisão, no interregno da primeira para a segunda prisão de Paulo, ele deixa Timóteo em Éfeso, como pastor da igreja de Éfeso. Timóteo sai desta igreja, e agora quem é o pastor desta igreja é o apóstolo João, de onde ele escreve, muito provavelmente, o Evangelho e as suas 3 epístolas, que tratam de maneira tão eloquente acerca do amor. Sobretudo recordando os ensinamentos de Jesus Cristo, que o amor é a prova dos 9, é a apologética final, é a evidência máxima de que alguém é um discípulo de Cristo. Mas agora, nós já estamos falando de uma segunda geração de crentes dessa igreja. E esta igreja agora está claudicando nesse aspecto essencial do cristianismo, que é o amor. Então, eu gostaria que você olhasse comigo esta carta para entender que aqui está uma mensagem do noivo da igreja à sua noiva. Primeiro ponto que eu destaco é que o noivo se apresenta à sua noiva para lhe dar segurança. Veja comigo o verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Vamos entender isso aqui, irmãos. Esta palavra conserva, preste atenção, é diferente do verso 16 do capítulo 1. Está escrito aí: tinha na mão direita 7 estrelas. Agora no verso 1 do capítulo 2, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. A ideia é a seguinte: eu estou segurando esse microfone, todos vocês estão vendo, mas esse microfone não está totalmente dentro da minha mão. Essa é a palavra do capítulo 1, verso 16. Mas a palavra do capítulo 2, verso 1, quando diz: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, eu estou segurando uma chave agora, de um carro, que está totalmente dentro da minha mão. Essa é a ideia de conserva. Sabe o que significa isso? Significa que você, que eu, que nós, estamos completamente dentro da mão de Jesus Cristo. Guardados, protegidos. Foi por isso que ele disse lá em João, capítulo 10, versículo 28, que ele dá às suas ovelhas a vida eterna e ninguém as arrebata da sua mão. Então ele se apresenta
para mostrar para esta igreja que ele segura a igreja, que você está protegido, que você está guardado, que você está completamente seguro nas suas mãos. Notem mais, ele se apresenta para dizer que ele está no meio da sua igreja. É isso que está aí. O anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele está andando aqui também nessa noite. Irmãos, isto é magnífico. Porque quando você vem para um culto público, você não vem apenas porque o ambiente é agradável, você não vem apenas porque você encontra pessoas que são afins, que você ama, que você aprecia, e é um ambiente gostoso, onde temos comunhão. Você vem com a perspectiva e convicção de que Jesus está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou, Ele está aqui. É por isso, irmãos, que nunca podemos perder de vista a possibilidade do extraordinário acontecer, das intervenções sobrenaturais acontecerem, dos grilhões se partirem, dos olhos se abrirem, dos ouvidos serem desbloqueados, do coração ser tocado, da vida ser transformada, porque o Jesus Todo-Poderoso está aqui neste lugar, nesta noite. Mas notem vocês, por que Ele está aqui? Para que Ele está aqui? Quando você nota essa presença de Jesus andando no meio das igrejas, Ele está andando para sondar, para exortar, para corrigir, para disciplinar, para consolar, para restaurar. Meus irmãos, nem eu, nem você, temos capacidade de saber a verdadeira necessidade de cada pessoa que entrou aqui hoje. Porque cada pessoa que entrou aqui hoje, talvez necessite de Jesus algo diferente um do outro. Quem sabe tem gente aqui hoje que está precisando de salvação. Quem sabe tem gente aqui hoje que está precisando de uma palavra de consolo. Quem sabe tem gente aqui hoje que está precisando de uma palavra de correção. Quem sabe tem gente aqui hoje precisando de cura para a sua alma. E Jesus que está aqui e que conhece cada coração, que sonda cada coração, é poderoso para suprir todas as suas necessidades. Segunda coisa que eu quero destacar. O noivo elogia sua noiva pelas suas virtudes. E a primeira virtude que o noivo elogia nesta igreja, elogia esta igreja, é a fidelidade desta igreja à palavra, à sã doutrina. Notem comigo, por gentileza, o verso de número 2. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. O que está acontecendo na igreja de Éfeso, por ser um centro do culto ao imperador, quando alguém dizia assim, eu sou crente, eu sou um cristão, eu confesso Jesus como Senhor da minha vida. Isso era um grande desafio, isso era um grande risco, isso era um grande perigo, isso era uma grande ameaça. Isso era a mesma coisa de colocar a sua cabeça a prêmio. Mas a despeito do perigo, a despeito da ameaça, a despeito da perseguição, a despeito das pressões de todos os lados, aquela igreja, os membros daquela igreja permaneciam fiéis à palavra de Deus. Eles não negociavam a verdade, eles não transigiam com os absolutos de Deus, eles não negavam a verdade absoluta de Deus. E notem, em tempos de perseguição, vão surgir o que Jesus chamou de falsos apóstolos,
para pregar um evangelho mais adocicado, mais ao gosto do freguês, mais palatável. O que estava acontecendo é que, na verdade, muitos obreiros itinerantes se levantavam, percorrendo as igrejas, dizendo assim: eu sou um apóstolo. Eu sou um apóstolo. E muitas igrejas acolhiam essas pessoas que se diziam apóstolos e não eram apóstolos, que na verdade eram verdadeiros lobos. Lobos esses que Jesus alertou a sua igreja sobre eles. Acautelai-vos dos lobos, vestidos com peles de ovelhas. Quando Paulo sai dessa igreja de Éfeso, vocês podem depois conferir isso em Atos 20, versos 29 e 30, ele alerta essa igreja que ele iria partir, mas os lobos lutariam para entrar na igreja, para devorar o rebanho. Esses lobos haviam chegado, mas esta igreja manteve-se fiel à palavra de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo no Brasil um momento tão tenso, tão complexo, onde tanta gente se levanta, se auto-intitula apóstolo, ou é intitulada por outrem como apóstolo, e tantas vezes pregam aquilo que está na sua mente, no seu coração, evadindo-se da Escritura, apartando-se da sã doutrina, e tantas vezes essas pessoas são acolhidas, ouvidas. Mas a igreja, para agradar a Deus, ela precisa ser fiel às Escrituras. Mesmo sendo perseguida, mesmo enfrentando dissabores, mesmo enfrentando dificuldades, a igreja não pode negociar a verdade de Deus. Não pode. Notem que aqueles que se autoproclamavam apóstolos e não eram pessoas que queriam holofotes, eram pessoas que queriam ser estrela, eram pessoas que queriam reconhecimento, eram pessoas que queriam o bônus do ministério e não o ônus do ministério. E Paulo diz que esta igreja manteve-se firme. Quando eu olho o cenário religioso da nossa nação, eu vejo que tantas vezes falta-nos aquele sentimento bereano de examinar o que o pregador diz. Não importa quem seja o pregador, se Pedro ou Paulo, você precisa ouvir com a Bíblia aberta, você precisa ouvir com os ouvidos atentos, você precisa ouvir com o seu aspecto de examinar se o que está sendo dito é exatamente o que está na palavra de Deus. Porque Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. A palavra que não volta para Deus vazia, não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Agora, se o pregador, não importa se Paulo ou se Pedro está pregando e pregando a palavra de Deus, favor, atente para o que está sendo dito, porque a voz é de homem, mas a palavra é do próprio Deus. Agora notem, Jesus está elogiando essa igreja. E está elogiando essa igreja porque ela, de fato, não tolera doutrinas estranhas entrando no seu arraial. Eu tive uma experiência há alguns anos que eu fiquei muito impressionado. Foi lá na cidade de Vitória, eu fui convidado para pregar numa igreja evangélica, um culto de gratidão por alguns irmãos candidatos evangélicos naquele pleito político que haviam alcançado vitória, e então reuniram-se várias igrejas para esse culto de gratidão. Para meu espanto, eu escuto o seguinte, de um homem que já tinha os cabelos brancos como eu, que tinha mais tempo de pastorado que eu, dizendo o seguinte: meus irmãos, eu acabo de vir de Goiânia, dizia ele, onde teve uma reunião dos apóstolos. E nesta reunião dos apóstolos, concluiu-se que o problema do Brasil é maldição. E que nós temos que quebrar essa maldição que está sobre o Brasil.
E nós então contratamos um avião para jogar óleo de cima para baixo, ungir o Brasil nos pontos cardeais. E eu comecei a ficar pasmo com o que eu estava ouvindo. E para ficar mais inquieto ainda, esse pastor disse, e o problema do Estado do Espírito Santo é o mesmo. E nós já contratamos um avião, já jogamos o óleo, e agora nós vamos recolher uma oferta para pagar o avião. E eu fiquei pensando, meu pai, se o problema do Brasil fosse jogar óleo, era bom fazer um contrato com a Petrobras, embora não é tão seguro mais. Seria tão fácil resolver? Quantas pessoas apelando para expedientes místicos, forâneos à palavra de Deus, apartando-se da palavra de Deus. E o que é triste, irmãos, é que talvez um dos maiores problemas da igreja evangélica brasileira é a perda de neurônios. É a incapacidade de pensar, de refletir, de ouvir e filtrar o que está se ouvindo, passando isso pelo crivo da Escritura. O Senhor Jesus Cristo vai dizer que esta igreja não suportava a doutrina dos falsos apóstolos, e ele chegou a dizer lá no versículo 6 ainda, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O que significa isso? Era uma igreja que não tinha apenas zelo pela doutrina, mas tinha também zelo pela moral, pela ética. Por quê? Porque os nicolaítas eram falsos obreiros que ensinavam algumas coisas. Duas coisas eles ensinavam. Primeiro, você pode ser um cristão e participar de comidas sacrificadas aos ídolos. Uma espécie de sincretismo religioso. Segundo, eles também diziam que quanto mais você pecar, mais você dá oportunidade para a graça de Deus se manifestar. Então, você quer que a graça de Deus trabalhe? Peque muito, que aí a graça de Deus vai trabalhar muito. E desta maneira, estava induzindo a igreja à imoralidade. Esta igreja permaneceu fiel à palavra e fiel a uma vida ética granítica, inegociável. Jesus ainda elogia essa igreja, meus irmãos, por outra razão. Olha o verso 2. Era uma igreja envolvida com a obra de Deus. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Em outras palavras, a igreja é uma espécie de colmeia industriosa. Não eram crentes apenas assistentes de cultos, não. Eram crentes engajados na obra, envolvidos no trabalho. Era uma igreja ativa, operosa, dinâmica no serviço de Deus. Mas em terceiro lugar, você vai notar que essa igreja era uma igreja que perseverava na tribulação. Verso 3, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. Tem hora que eu fico pensando que a igreja brasileira, por que não dizer no mundo inteiro, as pessoas não querem provas. Não querem. O cristianismo aqui está muito barato. Custa nada. Eu já contei aqui num dos cultos que uma das marcas, por exemplo, da igreja nos países muçulmanos, igreja evangélica, nós temos uma igreja no Cairo, por exemplo, a igreja presbiteriana do Cairo tem 10 mil membros. E o pastor daquela igreja, o pastor Samé Maurici, contou para nós que lá na igreja que ele é pastor, quando se vai examinar um candidato para o batismo, para a profissão de fé, só se faz uma pergunta a esse candidato, e a pergunta é esta: você está pronto a morrer por Jesus? Nenhuma outra pergunta é feita. Se a pessoa titubear, não, você não está pronto, você volta daqui a um tempo. Até que ponto nós estamos prontos a enfrentar hostilidade, oposição, perseguição, rejeição, perda de determinados privilégios por sermos cristãos?
Essa igreja é elogiada por Jesus, porque era a igreja que perseverava apesar das provas. Mas agora, meus queridos, terceiro ponto que eu quero trabalhar é que o noivo repreende a sua noiva pelo esfriamento do seu amor. Olha o verso 4 comigo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E eu chamo a sua atenção como você e eu hoje corremos esse risco. Primeiro, abandonamos o nosso primeiro amor quando substituímos o amor a Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho. Prestem bem atenção nisso. Ortodoxia é coisa boa, é necessária, é insubstituível, é absolutamente inegociável. O trabalho é necessário, absolutamente vital. Uma igreja que não trabalha, ela dá trabalho. Uma igreja que não evangeliza, ela tem que ser evangelizada. Uma igreja que não faz missões, ela se torna um campo missionário. Então a obra é necessária. Agora, olha o problema. É quando você faz da defesa da ortodoxia e do trabalho da igreja um substituto para o seu profundo relacionamento com Jesus. Aí sabe o que acontece? A obra de Deus ocupa o lugar do Deus da obra. E eu quero dizer para você que a maior prioridade sua e minha não é fazer a obra de Deus. A maior prioridade sua e minha é conhecer e ter intimidade com o Deus da obra. Porque a obra de Deus é consequência do nosso relacionamento com Ele e um substituto do nosso relacionamento com Ele. Prestem atenção que o problema que está atingindo essa igreja de Éfeso aqui não são coisas más. Não. Jesus não está denunciando essa igreja porque ela está em pecado, no sentido de viver uma vida imoral, não é porque ela está abraçando heresias, não. Ela está preservando algo vital, mas fazendo esse algo vital um substituto do relacionamento com Jesus. Deixa eu ilustrar isso. Pensa comigo, uma esposa ou um marido pode nunca ter sido infiel ao seu cônjuge, mas também nunca ter devotado ao seu cônjuge o seu amor. E sabe, irmãos, às vezes nós abandonamos o nosso primeiro amor e substituímos esse amor pelo nosso zelo religioso. Somos extremamente zelosos. Somos assim bem dedicados, metódicos, quase que zelosos como os fariseus, dos detalhes. Somos capazes de morrer pela nossa denominação, morrer pela nossa doutrina, lutar bravamente para defender determinados aspectos importantes da nossa teologia, e devemos lutar mesmo por isso, mas ao mesmo tempo que nós bravamente lutamos por isso, perdemos a alegria, perdemos a devoção, perdemos o calor do coração, perdemos o brilho dos olhos, perdemos o entusiasmo com essa relação pessoal com Jesus. Vira mecânico. Bota no piloto automático. De repente vir para a igreja é rotina. De repente participar de um culto é rotina. De repente cantar louvores é rotina. De repente ler a Bíblia é rotina. De repente tudo isso é feito no piloto automático e nada disso mexe mais, nada disso entusiasma mais, nada disso queima o coração mais. Você vem, você volta, a vida é a mesma, a rotina é a mesma, nada acontece que enche o seu coração de gozo na presença de Deus. O amor se esfria quando o nosso conhecimento teológico não nos move a nos afeiçoarmos mais a Deus. Pensem comigo nisso. Quanto mais conhecimento você tem, mais quebrantado, mais piedoso você deveria ser. Corre-se o risco, como alertou Jonathan Edwards, da gente ter muita luz na cabeça e não ter fogo mais no coração. Parece-nos
que quanto mais as pessoas estudam, quanto mais elas conhecem, quanto mais elas se informam, quanto mais informação teológica ela tem na cabeça, mais árida fica a vida. Oh, irmãos, Jesus está nos alertando que nós não podemos substituir o conhecimento por uma relação íntima, pessoal e profunda com o Senhor Jesus Cristo. Porque aqui corre-se o risco, sabe de quê? Se abraçar o que se chama de ortodoxia morta. Sabe o que é ortodoxia morta? Você faz uma prova com a pessoa sobre teologia. Pega o catecismo, de ponta a ponta, de A a Z. Pega um manual de teologia da boa, de A a Z. A pessoa segue direitinho. Você não consegue pegar um desvio, uma coisa que não, isso aqui não é certo, não, isso aqui não é bíblico, não, isso aqui não tem base. Tudo bonitinho, passa com nota 100, com elogios. Mas o coração está seco, a alma está árida. Não tem mais brilho nos olhos, não tem mais fogo no coração, não tem mais deleite na oração, não tem mais prazer na intimidade com Deus. Eu tenho, porém, contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Mas sabe o que mais? Nós abandonamos o nosso primeiro amor quando nós temos habilidade para examinar os outros, mas não temos capacidade de examinar a nós mesmos. Notem isso, essa igreja olhava os falsos apóstolos, não, você está ensinando heresia, você está ensinando coisa errada, você está vivendo a vida errada, você não está certo, o que você está falando não é bíblico, e eles estavam certos nesse diagnóstico, mas eles que tinham a habilidade de identificar erros doutrinários nos outros, não conseguiam diagnosticar falta de amor neles mesmos. Nós somos muito mais criteriosos, muito mais profundos em examinarmos os outros, do que identificarmos o erro no nosso próprio coração. Eu tenho uma coisa, porém, contra ti, disse Jesus, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Quarto ponto que eu quero tratar com você, o noivo oferece à sua noiva a chance de um novo recomeço. E começa com o verso 5 assim: lembra-te, pois, de onde caíste. O nosso problema é que nós temos uma amnésia espiritual. Nós nos esquecemos. E veja você que ele não está pedindo que o crente se lembre do seu pecado, não. Ele não está dizendo, lembra do pecado que você cometeu nesse, não. Lembra de onde caíste. Onde você tomou uma direção errada, onde você fez uma conversão errada, onde você deixou de ter aquela vida devocional profunda, onde que começou isso? Volta lá, volta lá. Lembra do pródigo? Ele lembrou de quê? Da casa do pai. Mas ele não só lembrou da casa do pai, ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Volta lá no começo, volta lá onde você se desviou, recomeça a sua vida, lembra-te, pois, de onde caíste. Segunda coisa é, arrepende-te. Arrependimento não é emoção, arrependimento é atitude, é decisão. Você não precisa aqui chorar, você não precisa aqui derramar sem lágrimas. Se fizer isso, amém, se é obra do Espírito Santo. Se é obra da carne, não vai funcionar nada, você vai chorar e vai voltar do mesmo jeito. Mas se você hoje diz o seguinte, eu estou errado mesmo, eu perdi a minha devoção mesmo, eu perdi a alegria de ler a Bíblia mesmo, eu perdi aquela alegria de orar mesmo, eu perdi aquele entusiasmo de falar de Jesus mesmo, eu perdi aquele primeiro amor mesmo, eu quero voltar, eu me arrependo, eu tomo uma decisão nessa noite, eu vou voltar. Isso é decisão, isso é atitude, isso é arrependimento. Terceiro, volta à prática das primeiras obras. Deixa eu fazer uma pergunta bem pessoal. Você hoje consegue identificar um tempo na sua vida em que você pode ter convicção de que você já foi mais piedoso do que está sendo hoje?
mais consagrado do que está sendo hoje, mais dedicado do que está sendo hoje. Você se lembra daquele tempo em que você se ajoelhava e a Bíblia parecia viva, queimava o seu coração? Você ia para uma vigília de oração e a noite passava e você tinha deleite em Deus. Você lembra daquele tempo que você não conseguia sair sem um folheto no bolso, sem falar de Jesus para quem estava do seu lado? Volta, 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 para que os melhores tempos do seu passado sejam medidas mínimas do que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida daqui para frente. Volta. Mas ainda, há uma solene advertência. Olha o verso 5. Por favor. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Um candeeiro é feito para brilhar. Se ele não brilha, ele é inútil. Inútil. Mas um candeeiro não tem luz própria. Ele só reflete a luz. Quem é a luz é Jesus. Se eu perco a intimidade com Jesus, eu deixo de brilhar. Se eu deixo de brilhar, eu perco a minha razão de viver. Como candeeiro. Sabe o que aconteceu com Éfeso? Essa igreja não existe mais. Hoje é um montão de pedras. Por quê? Porque Jesus não só faz promessas, mas Jesus também exerce juízo. E o juízo começa pela casa de Deus. Mas eu termino. O último ponto que eu quero destacar com vocês é que há uma promessa. Há uma promessa. E a promessa está aí no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida é símbolo de vida eterna. Vida eterna, João 17,3, é conhecer a Deus. E Deus é amor. Sabe o que vai ser vida eterna? É viver eternamente na presença de Deus, que é amor. Que é amor. Lá nós vamos desfrutar desse amor pleno. E hoje Ele está aqui dizendo o seguinte: volte ao seu primeiro amor. Porque amor é o que nós vamos ter por toda a eternidade. O Senhor Jesus está aqui hoje, nos sondando, e talvez uma pergunta para você. O que Ele está olhando em você, dizendo: filho, continua. Estou tão feliz porque você é fiel, que você persevera, que você tem suportado provas. Ou quem sabe Ele está olhando para mim, para você: filho, eu te conheço. Eu sei que você não está sendo o que você já foi. Você perdeu alguma coisa tão importante pelo caminho. Você precisa voltar. Você voltar. Voltar ao primeiro amor. Tem um remanescente, é claro, ao vencedor. E hoje você e eu podemos ser esse remanescente. E a ordem é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você quer voltar? Você precisa voltar. Vamos voltar ao primeiro amor. Pedir que Deus reavive a nossa alma, que Deus inflame o nosso coração, que Deus aqueça a nossa vida, que Deus nos torne um graveto seco a pegar fogo, para que esse fogo aqueça a gente, inflame a gente, santifique a gente, purifique a gente. Esse fogo se alastre para outras pessoas também. Eu quero orar com você. Se você deseja voltar ao primeiro amor,
Fique em pé onde você está, eu quero orar e interceder em seu favor. Deus, nós estamos aqui confrontados, desafiados pela Tua palavra. E nós reconhecemos, Deus, que nós estamos muito aquém daquilo que Tu queres de nós. Nós estamos, tantas vezes, rasos, quando Tu queres nos encher do Espírito Santo. Tantas vezes, enamorados com tantas coisas atraentes deste mundo, quando Tu queres nos dar o melhor desta terra, a Tua presença, a Tua intimidade, a alegria de fruir a Tua presença, de glorificar o Teu nome, de estarmos na presença daquele que é santo, glorioso, belo, formoso, majestoso. Senhor, enquanto caminhamos, tantas vezes, fuligem vai se acumulando na nossa alma. Tristezas, pesares, angústias, dissabores, decepções. E o nosso coração, Senhor, tantas vezes vai ficando calejado. Há uma casca grossa, que não permite mais que esta palavra penetre, para fazer tudo novo. Então, Senhor, nesta noite, volta-te para nós, tem compaixão de nós, por amor do Teu nome, restaura a nossa sorte, muda a nossa vida, gera no nosso coração disposição de arrependimento, para nós nos voltarmos para Ti, voltarmos ao primeiro amor, e recomeçarmos uma nova vida na Tua presença. Sopra sobre nós um alento de vida, nesta noite, Senhor, tira as cinzas, acende as brasas, reacende as chamas, e leva-nos de volta à Tua presença, ao primeiro amor. Que seja assim, Senhor, para a nossa alegria, para a alegria da nossa família, para a bênção da nossa igreja, para impactarmos esta cidade, esta nação, para a glória do Teu nome. Nós choramos com gratidão em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.